Deus, por Jesus Cristo, seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo, que vai ouvir esta mensagem, que mantém comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, selem com um amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, estejam de ouvidos abertos para ouvir mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, mediante uma revelação bíblica que Deus nos deu, ao fazer uma placa para colocar na parede da nossa sala de oração, peguei uma cartolina, comecei a escrever os seguintes nomes, em nome do Senhor Jesus. Depois da placa pronta, ouvi uma voz forte que falava ao meu coração e dizia: o nome do Filho de Deus que você colocou nesta placa está incompleto. Eu disse para a voz que falava comigo, o que falava ao meu coração: aonde está incompleto o nome do Filho de Deus? A voz tornava a falar para mim e dizia: o nome que você colocou nesta placa está incompleto. Não tenha dúvida do que você está ouvindo. Não é um sonho, é real. O que você está ouvindo, o nome da placa está incompleto. Visualizei a placa, letra por letra. Não encontrei nenhuma letra faltando no nome do Senhor Jesus. Eu disse para a voz que falava comigo: não tem nada incompleto. O nome do Senhor Jesus está completo aqui. A voz me disse: não me refute contra o que eu estou te dizendo. O nome da placa está incompleto. Eu disse: se o nome da placa está incompleto, eu quero uma prova com base nas Escrituras Sagradas que este nome da placa está incompleto. A voz me disse: você só acredita que o nome da placa está incompleto se eu te mostrar nas Escrituras Sagradas? Eu disse sim, porque eu já li muitas passagens das Escrituras Sagradas e não encontrei uma base para me dizer que este nome da placa está incompleto. A voz me disse: eu tenho contemplado que você é um examinador das Escrituras Sagradas, mas você ainda não examinou 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 e 6. Ou seja, você não examinou ainda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5 e 6. Você só vai descobrir que o nome da placa está incompleto quando você examinar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5 e 6. Eu disse: eu já li esta passagem das Escrituras Sagradas várias vezes. A voz me disse: você já leu várias vezes, mas nunca examinou. Peguei a Bíblia, abri na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Comecei a examinar para descobrir aonde estava incompleto o nome que eu tinha feito na placa. Em nome do Senhor Jesus. A voz me disse: eu vou te explicar estes 2 versículos nos seus originais. Você nunca ouviu alguém explicar o conteúdo verdadeiro destes 2 versículos que Paulo escreveu. Comecei a ler o que Paulo tinha dito para os coríntios. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há este conhecimento. Irmãos, quando eu acabei de ler a passagem das Escrituras Sagradas, indicada pela voz que falava comigo, foi como
se eu estivesse dentro de um túnel com as luzes apagadas. Enquanto eu questionava com a voz que falava comigo sobre o nome da placa que estava incompleto, quando eu terminei de ler a passagem das Escrituras Sagradas indicada pela voz que falava comigo, todas as luzes do túnel se abriram, se acenderam e a minha mente foi esclarecida sobre o nome da placa que estava incompleto. Irmãos, eu só vim entender a voz que falava comigo quando eu examinei as passagens que dizia: todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo. A voz me disse: agora deu para você entender o que está faltando na sua placa? Eu disse: eu entendi que na minha placa está faltando o nome de Cristo. Só tem em nome do Senhor Jesus. Está faltando o nome Cristo. Agora complete o que está faltando na placa. O nome do Filho de Deus não é somente Jesus e nem Senhor Jesus. O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. A voz me disse: a terra está cheia de homens com o nome de Jesus. E estes homens se tornam senhores aqui na terra. Por isso é que o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Para que haja uma separação entre o nome do Filho de Deus, os nomes dos homens que se chamam Jesus, que poderão ser reconhecidos como Senhor Jesus. Por isso é que o nome do Filho de Deus é reconhecido nos céus e na terra como Senhor Jesus Cristo. Paulo disse com toda a autoridade do Espírito Santo para nós: há um só Senhor Jesus Cristo. A voz me disse: deixe-me fazer uma pergunta. Como é o seu nome completo? Eu disse: o meu nome completo é Francisco Ferreira Lima. Muito bem. Tire o nome Lima. Agora eu te pergunto: o teu nome está completo? Sem o nome Lima? Eu disse: não, está incompleto. A voz me disse: por que está incompleto? Eu disse: porque está faltando o nome Lima. O meu nome completo é Francisco Ferreira Lima. Por isso que o nome do Filho de Deus, somente Senhor Jesus, está incompleto. O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Eu disse para a voz que falava comigo: e se eu encontrar na Bíblia alguma passagem bíblica com o nome Senhor Jesus? A voz me disse: está incompleto o nome do Filho de Deus. A voz me disse: se você encontrar escrito somente Senhor Jesus, foi erro do tradutor, que esqueceu de escrever o nome completo do Filho de Deus. Veja um exemplo de Atos 16:31. Tem Bíblia que está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Outras Bíblias está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu disse: por que este erro de nomes? Uma Bíblia está escrita em nome do Senhor Jesus Cristo e outra Bíblia está escrita somente em nome do Senhor Jesus? Resposta: porque os homens são falhos e errantes e têm prazer quando erram, e principalmente no nome do Filho de Deus aqui na terra. Os homens só reconhecem o Filho de Deus como Senhor Jesus. Isso quer dizer que os homens têm prazer em negar o nome de Cristo. Por isso os homens não sabem que o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Mas os homens têm prazer em negar o nome de Cristo. Por isso, não pronunciam o nome completo do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, só pronunciam Senhor Jesus. Isso quer dizer que os homens têm prazer em negar o nome de Cristo.
Eu perguntei para a voz que falava comigo, por que os homens têm prazer em negar o nome de Cristo? Resposta, porque os homens não conhecem o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme está escrito em 1 João 5, 19 a 21. Os homens ainda não sabem que o verdadeiro Deus tem um nome, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Eu perguntei, e este Senhor Jesus que os homens conhecem, não é o Filho de Deus? Não, não é o Filho de Deus, porque o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus. E este Senhor Jesus dos homens não tem nada a ver com o Filho de Deus. O Filho de Deus foi anunciado quando gerado seria chamado Jesus. No dia que nasceu, o mesmo anjo que anunciou que ele seria chamado de Jesus, no dia que ele nasceu, o mesmo anjo deu o nome de Cristo. Então, a partir de então, o nome seria Jesus Cristo e não Senhor Jesus. Como os homens reconhecem o Filho de Deus. O Filho de Deus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Jesus, natureza humana, Cristo, natureza divina. Por isso, é reconhecido como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu perguntei para a voz que falava comigo, os homens são inocentes por não pronunciarem o nome do Filho de Deus completo? Senhor Jesus Cristo? Não são inocentes, porque eles conhecem muito bem as cartas de Paulo. Paulo, todas as vezes que ia pronunciar o nome do Filho de Deus, pronunciava Jesus Cristo, Cristo Jesus ou Senhor Jesus Cristo. Se vocês encontrarem nas cartas de Paulo, alguma vez o nome Senhor Jesus, foi esquecimento do tradutor da Bíblia. A Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. A Bíblia foi escrita em línguas estrangeiras e depois traduzida para outras línguas, conforme a língua de cada país. A linguagem mais distorcida na Bíblia, ou seja, mais longe dos originais, é a linguagem portuguesa. Os homens vivem de reformar a Bíblia. Eu não entendo os homens. Dizem que a Bíblia é a palavra de Deus e ficam fazendo reforma na palavra de Deus. Com a palavra de Deus não se faz reforma, nem se faz correção na palavra de Deus. Tem Bíblias para todas as modalidades. Cada tradução que os homens inventam não bate com a outra que eles mesmos fizeram. Cada Bíblia tem uma tradução, ou seja, um tradutor diferente. Com isso, os povos vão perdendo o crédito na Bíblia. A Bíblia já foi um livro tão bem aceito pelos povos da terra, mas com o passar dos tempos, a Bíblia vai perdendo o seu crédito por não concordar uma Bíblia com a outra Bíblia. Qual é o homem que lê a Bíblia e entende as Escrituras Sagradas nos seus originais? Será que os homens já descobriram na Bíblia que o nome do Filho de Deus não é Senhor Jesus? Biblicamente, escrituramente, o nome do Filho de Deus é Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo. Se pergunta e não se tem uma resposta positiva. Por que os religiosos, em geral, não gostam de pronunciar o nome completo do Filho de Deus, mas só pronunciam o nome Senhor Jesus, negando o nome de Cristo? Jesus Cristo disse, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8 e 9. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante dos anjos de Deus. Irmãos, vocês sabiam que quem nega de pronunciar o nome completo do Filho de Deus está negando o Filho de Deus? Se você pronunciar o nome Senhor Jesus, você não está pronunciando o nome do Filho de Deus, porque o nome do Filho de Deus é Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo.
Você sabia que este nome Senhor Jesus veio surgir dos anos 1517 para cá, pelos protestantes? Você sabia que o Jesus dos protestantes não é o filho de Maria? Os protestantes sabiam que o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, o seu nome é Jesus Cristo. Lucas 1, 31, Lucas 2 e 11. Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme disse João, 1 João 5, 19 a 21. Por que João disse guardai-vos dos ídolos? Por causa do ídolo chamado Jesus ou Senhor Jesus, que iria surgir no futuro, criado pelos denominacionais, ou seja, pelas denominações religiosas da terra. Poucos religiosos sabem que este Jesus ou este Senhor Jesus das religiões não é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Quem se lembra que no passado os protestantes debochavam da mãe do Senhor Jesus Cristo? Vocês sabem por que os supostos evangélicos foram chamados pelos católicos de protestantes? Porque os protestantes protestavam contra a mãe do Senhor Jesus Cristo. Os protestantes ficavam furiosos quando os católicos diziam que Maria é sua mãe. Ou seja, os protestantes ficavam furiosos com os católicos porque os católicos diziam que Maria, mãe de Jesus Cristo, é nossa mãe. Quando um protestante ouvia um católico dizer que Maria é sua mãe, servia de deboche para os protestantes. E os protestantes tinham as suas razões em debochar dos católicos. Por quê? Diziam que Maria, a mãe de Jesus Cristo, era sua mãe. Então, qual era a razão dos protestantes? A razão dos protestantes é que o Jesus deles não é o Filho de Deus, o Filho que Deus mandou a esta terra para nascer no ventre de Maria de Nazaré. É um Jesus sem mãe. Não nasceu, foi criado pelos protestantes, exclusivo para eles, oposto ao Filho de Maria de Nazaré. Deus, por Jesus Cristo, Filho de Maria de Nazaré, nestes últimos tempos, tem nos revelado que o Jesus, ou o Senhor Jesus dos religiosos, não é o Filho de Deus. É o Deus deste século, disfarçado com o nome de Jesus ou Senhor Jesus, para enganar os religiosos de toda a face da terra. Quando você ouvir um irmão protestante pronunciar corretamente o nome do Filho de Deus, é porque este irmão está examinando as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito de Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria de Nazaré. Examinando as Escrituras Sagradas, descobri que os católicos têm razão em dizer que Maria, a mãe de Jesus Cristo, é sua mãe espiritual. Pergunte para um protestante se ele aceita Maria, a mãe de Jesus Cristo, como sua mãe. Aguarde a resposta do protestante se ele aceita Maria, a mãe de Jesus Cristo, como sua mãe espiritual. Não confunda a pergunta que eu lhe fiz. Eu não estou te perguntando se você quer aceitar Maria, mãe de Jesus Cristo, como salvadora. Não estou fazendo esta pergunta porque o Salvador é Jesus Cristo. Se eu lhe perguntasse se você queria aceitar Jesus como seu Salvador, você dizia que sim, aceitaria Jesus como seu Salvador. Mas nega de aceitar Maria como mãe espiritual. Vocês protestantes sabiam que este Jesus que vocês aceitaram não é o Filho de Deus? Este Jesus que vocês aceitaram como Salvador não é o Filho de Maria de Nazaré. Todos que aceitam o Filho de Deus como Salvador também aceitam Maria como mãe espiritual. Sabemos que o Salvador é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Maria não salva, mas teve o privilégio dado por Deus de ser a mãe do Salvador Jesus Cristo.
Quem despreza a mãe, também despreza o filho. Quem não aceita a mãe, também não aceita o filho. Quem recebe a mãe, recebe também o filho, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Isso é inquestionável. Irmãos, biblicamente este Jesus, ou este Senhor Jesus dos religiosos, não é Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. O Jesus dos religiosos não bate com o Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. O Jesus das religiões é oposto ao Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Irmãos, vocês já notaram uma coisa nos religiosos? Que eles não pronunciam o nome do Filho de Deus corretamente. Só pronunciam Jesus ou Senhor Jesus. Biblicamente, o nome completo do Filho de Deus é Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Conforme disse o Espírito Santo a Paulo, 1 Coríntios 8, 5 e 6. Para Paulo, que era guiado por Jesus Cristo, ele disse: para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há este conhecimento, de que o nome completo do Filho de Deus não é somente Jesus ou Senhor Jesus, mas sim Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho encontrado muitos irmãos que discordam com as minhas mensagens e me refutam dizendo que quando uma pessoa pronuncia o nome de Jesus ou Senhor Jesus, está pronunciando o nome do Filho de Deus. Mas realmente, irmãos, como é o nome do Filho de Deus? É Jesus ou Senhor Jesus? Se o nome do Filho de Deus é Jesus ou Senhor Jesus, então Paulo está equivocado nas suas saudações, porque ninguém encontra nas saudações de Paulo ele saudando somente em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus. Em todas as suas saudações, Paulo diz, ou ele diz nas suas saudações: graça a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vejam que Paulo pede para os irmãos, 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo parecer. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não sejais contenciosos contra as Escrituras Sagradas. Quanto ao nome do Filho de Deus, o nome do Filho de Deus não é somente Jesus ou Senhor Jesus. O nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Mas nem em todos há este conhecimento. Que Paulo, quando pronunciava o nome do Filho de Deus, pronunciava Jesus Cristo, Cristo Jesus ou Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: o que eu aprendi, não aprendi de homem algum, mas aprendi por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. Jesus Cristo disse: aprendam de mim. E Paulo aprendeu com Jesus Cristo. E Paulo pede: meus irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11 e 1. Com quem os religiosos aprenderam a chamar o nome do Filho de Deus Jesus ou Senhor Jesus? Aprenderam com o Deus deste século. O Deus deste século ensinou aos religiosos a chamar o nome de Jesus ou Senhor Jesus. O Deus deste século sabe que este Jesus ou este Senhor Jesus não é o Filho de Deus. Porque ninguém nesta terra conhece as Escrituras Sagradas bem de perto como o Deus deste século. Ele conhece as Escrituras Sagradas mais do que qualquer teólogo. O Deus deste século tem enganado os povos da terra. E a especialidade do seu compromisso é com os religiosos da terra, é enganar os religiosos da terra. O Deus deste século diz para os religiosos: não precisa vocês chamar Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Basta vocês chamar Jesus ou Senhor Jesus. Vocês não podem me desobedecer às minhas ordens,
Então, meus queridos irmãos, o Deus deste século tem as suas ordens para os seus seguidores cumprir aqui na terra. O Deus deste século foi expulso dos céus aqui para a terra com uma condição imposta por Deus, o nosso Criador, de nunca mais o Deus deste século entrar nos céus outra vez. E como o Deus deste século sabe que não pode entrar nos céus outra vez, ele faz tudo parecido com a obra de Deus aqui na terra, para enganar os menos esclarecidos que ainda não conhecem o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O Deus deste século sabe que o nome do Filho de Deus é Jesus Cristo. Então o Deus deste século fez uma reunião com os seus ministros para ver como abrir um trabalho aqui na terra, para ganhar os povos para eles, para seguir as suas ordens. Cada ministro dava a sua opinião, como agir o mais rápido possível. Um dos ministros disse: façam silêncio por 1 minuto. Fizeram silêncio por 1 minuto. Um dos ministros do Deus deste século disse: vamos fundar religiões na terra. Como nós sabemos que o nome do Filho de Deus é Jesus Cristo, nós vamos criar um Deus para dominar as religiões na terra. Um dos ministros perguntou para todos os ministros e para o chefe dos ministros, que tem o seu nome de Deus deste século. Nós temos que fazer tudo bem parecido com o que fez o Filho de Deus aqui na terra. Tudo bem parecido com o que fez o Filho de Deus, que se chama Jesus Cristo. Então o chefe disse: tem uma ideia que dá certo e não pode falhar. Nós vamos chamar o dominador das religiões de Jesus, o Senhor Jesus. Como os povos da terra não têm discernimento para discernir quem é Jesus, ou Senhor Jesus, ou Jesus Cristo, os povos vão pensar que o nosso Jesus, o qual nós podemos chamar também de Senhor Jesus, porque o nosso Jesus vai ser o Senhor das religiões da terra. Então fica muito fácil de nós enganar os povos da terra, chamando o nosso Jesus de Senhor Jesus. Então, quando alguém na terra invocar somente o nome Jesus ou Senhor Jesus, nós já sabemos que eles estão invocando o nome do nosso Senhor Jesus. Quando alguém na terra invocar o nome Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo, nós não podemos atender, porque estes são os que seguem o Filho do Homem lá de cima, que o nome dele é Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Então, para nós saber quem são os nossos seguidores, eles não podem pronunciar o nome Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. O chefe disse para os seus ministros: doutrinem bem os nossos seguidores, para eles não pronunciarem o nome Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. No dia que um dos nossos seguidores descobrir que este Jesus ou este Senhor Jesus das religiões não é o Filho de Deus, ou o Filho do Homem lá de cima, eles se converterão ao Filho do Homem lá de cima e nunca mais pronunciarão o nome de nosso Senhor Jesus das religiões. Agora, só pronunciarão o nome do Filho do Homem lá de cima, Senhor Jesus Cristo. Com este nome nós não temos nenhum poder. Diante do nome do Filho do Homem lá de cima, que é Jesus Cristo, a terra e o mar estremecem, até os montes tremem, só em falar no nome do Filho do Homem lá de cima, Jesus Cristo. Todas as gerações sabem disso. Todas as orações feitas têm que pedir somente em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus. Este é o segredo para nós saber quando estão invocando o nosso Senhor Jesus. Toda oração feita em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus, nós podemos atender. Mas toda oração feita em nome
do Senhor Jesus Cristo, quem atende ao Filho do homem lá de cima e seu próprio Pai, o qual nos expulsou aqui para esta baixa terra. E a nossa missão aqui na terra é enganar os povos da terra, para não descobrirem a nossa astúcia, para ganhá-los para nós. Os povos da terra não sabem a nossa profundeza na terra e o poder que nós temos aqui na terra. O nosso Senhor Jesus pode fazer milagres tão grandes, pode enganar muita gente religiosa aqui na terra. O Filho do homem lá de cima disse, e ficou escrito nas Escrituras Sagradas em Mateus 24, que nós, nos finais dos tempos, iríamos fazer tão grandes milagres que, se possível fosse, até os seguidores do Filho do homem lá de cima poderiam se enganar. Mas os seguidores do Filho do homem lá de cima, nós não podemos enganar, porque eles invocam o nome do Filho de Deus, que se chama Senhor Jesus Cristo. Esta é a diferença do Filho do homem lá de cima para o nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus é o nosso Deus, o qual nós o reconhecemos como Deus deste século. O Filho do homem lá de cima é reconhecido pelos seus seguidores de Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como atalaia de Deus, nós estamos passando para os povos da terra e com muita precisão para os religiosos, que estão sendo enganados com este Jesus das religiões, que não é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo, no seu tempo, já advertia os povos e dizia: se alguém for pregar-vos outro Jesus, que não seja o Cristo, não recebam, não aceitem, porque o evangelho que eu prego é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 11, 1 a 4. Desde agora vocês estão advertidos sobre o Senhor Jesus das religiões, que este Senhor Jesus não é o Filho de Deus. Vejam bem, irmãos, que o Senhor Jesus das religiões não tem o sobrenome de Cristo, é somente Senhor Jesus. Para que haja a diferença entre o Filho de Deus e o Senhor Jesus das religiões, irmãos, que pensa que quem está invocando somente o nome do Senhor Jesus está invocando o nome do Filho de Deus. A partir de hoje, vocês não são mais inocentes, foram advertidos por quem tem conhecimento das coisas espirituais. Foram enganados até hoje. Ao ouvir esta mensagem, não invoquem mais o nome Senhor Jesus, porque este é o nome do Deus deste século. O nome do Filho de Deus, biblicamente, é Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 8 e 6. Mas nem em todos há este conhecimento, de que o Senhor Jesus não é o Filho de Deus. O nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Vejam a astúcia do inimigo das nossas almas. Criou um Deus e deu o nome de Senhor Jesus para enganar os povos da terra. O inimigo das nossas almas sabia muito bem que, fundando religiões na terra e colocando um Deus com o nome de Senhor Jesus, que é bem parecido com o nome do Filho de Deus. É parecido os nomes, Senhor Jesus e Senhor Jesus Cristo. É bem parecido um com o outro. Dá para muita gente se enganar. Tem muitos irmãos que me refutam e dizem: irmão, quem invoca o nome do Senhor Jesus é a mesma coisa de invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa para o homem natural. Para o homem espiritual não é a mesma coisa. O homem natural não sabe discernir o Senhor Jesus das religiões e o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e de Maria de Nazaré. O Senhor Jesus das religiões não tem mãe. Ele foi criado exclusivamente para as religiões da terra. Este Senhor Jesus das religiões veio ser
cultuado pelos religiosos dos anos 1517 para cá, com a reforma protestante feita por Martinho Lutero. O Deus deste século começou a manifestar o seu poder na terra há muitos anos passados. Paulo, no seu tempo, já advertia sobre o perigo do Deus deste século. Veja 2 Coríntios 4, 1-4. Veja a missão do Deus deste século: cegar os religiosos da terra para eles não reconhecerem o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Não confundam o Filho de Deus com o Senhor Jesus das religiões. O Filho de Deus tem uma mãe, que se chama Maria de Nazaré. O Senhor Jesus das religiões não tem mãe, só tem pai. Quem criou o Senhor Jesus das religiões? As Escrituras Sagradas nos explicam muito bem quem é o pai do Deus deste século e quem são os seus filhos aqui na terra. O próprio Jesus Cristo diz quem são os filhos do Deus deste século. Veja João 8,44. Aqui está o pai do Deus deste século e os seus filhos, que lhe seguem aqui na terra. Todos os seguidores do Deus deste século dizem que são filhos de Deus. O que Jesus Cristo disse com os religiosos do seu tempo? Diz com os religiosos dos nossos dias atuais. Os mesmos religiosos de quase 2000 anos passados, os mesmos religiosos do século XXI, terceiro milênio. Irmãos, em nome de Cristo Jesus, conheçam a verdade e a verdade vos libertará do engano do Deus deste século. Se o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, vos libertar, sereis verdadeiramente livres das garras do Deus deste século. A partir de hoje, não invoque mais o nome do Deus deste século, que é Senhor Jesus. Os escravos do Deus destes séculos são doutrinados pelo Deus deste século a não invocar o nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Se o Filho de Deus vos libertar, nunca mais vocês pronunciará o nome do Deus deste século, Senhor Jesus. A língua de mais de 90% dos religiosos da terra são programadas para não pronunciar o nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. A língua dos religiosos só sabem pronunciar Senhor Jesus e assim negam o nome de Cristo. Esta é a ordem do Deus deste século para os seguidores ou os seus seguidores não pronunciarem o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Quem tem ouvido, ouça o que as Escrituras Sagradas revelam para os religiosos da terra, hoje no século XXI, pela boca de um atalaia de Deus. Assim fala Deus. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Isaías 44:26. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu atalaia para testificar estas coisas em favor dos religiosos da terra, antes de tocar a última trombeta. Disse Jesus Cristo: quem recebeu os meus enviados está recebendo a mim. Quem rejeitar os meus enviados está rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. Lucas 10:16, Mateus 10:40-41, João 3:19-20. É o conselho dos céus, revelado dos céus, para repassar para os povos da terra e em especial os religiosos e todos aqueles que têm por hábito de chamar o Filho de Deus de Senhor Jesus. Então, creio que deu para os irmãos entender que, biblicamente, o nome do Filho de Deus não é Senhor Jesus, é Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo, porque raramente você vê um dos apóstolos chamando o Filho de Deus de Senhor Jesus. Todas as vezes que eles iam pronunciar o nome do Filho de Deus, pronunciavam Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o nosso conselho como atalaia de Deus, examine as Escrituras Sagradas, porque se vocês examinarem as Escrituras Sagradas, vocês vão
abrir os vossos corações para entender as Escrituras Sagradas, assim como elas foram escritas pela guia do Espírito de Cristo. Então, irmãos, estamos terminando a nossa mensagem de aconselhamento, de advertência, e que a partir de hoje, se os irmãos creram nessa mensagem, esqueçam o nome do Senhor Jesus das religiões, e a partir de hoje pronuncie corretamente o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo, porque esse nome é bíblico. Então esse Senhor Jesus foi criado pelos os religiosos. Eles criaram esse Senhor Jesus e assim eles não sabem que estão negando a Cristo. Porque quando pronunciam, só pronunciam o nome Senhor Jesus. E aonde fica Cristo aí? Isso quer dizer que estão negando a Cristo todos os dias, até nas orações, eles negam o Filho de Deus. E suas orações são feitas todas, quando terminam, agradece não sei a quem, em nome de Jesus, amém. Outros em nome do Senhor Jesus, amém. Então, meus queridos irmãos, lembre-se de uma coisa, grave nos vossos corações esta mensagem. Ouçam ela uma vez, duas, três, até vocês se concentrar de que nós não estamos brincando com a palavra de Deus, não estamos inventando revelações falsas. Porque tudo que nós falamos aqui tem base bíblica, tem base nas Escrituras Sagradas, de que o nome do Filho de Deus não é Senhor Jesus, mas sim Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Então esse é o conselho que Deus tinha para dar para os povos da terra através da boca do seu atalaia. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo na terra diga amém.